Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Aceitar, na minha visão e pela minha experiência, é muito mais inteligente do que superar. Quando você diz de aceitação, significa não questionar. Confiar que o que quer que seja que estiver acontecendo na sua vida está vindo para contribuir com o seu desenvolvimento e não para te derrubar. A gente sempre é moldado a olhar as coisas de uma forma negativa. E eu posso sempre lembrar que isso está vindo por algo melhor. Deixa o tempo me mostrar. Eu sou filha única e o meu pai, ele perdeu o emprego de uma hora para outra. Ele trabalhava muitos anos numa empresa, era ele que cuidava de mim e da minha mãe. Eu fui morar com tios em outra cidade, em outro lugar. Isso é uma ruptura forte para uma criança. Eu tinha 8 anos. E eu falei, ok, então eu vou. Aquilo foi feito por amor. Foi feito para garantir o melhor para mim. E eu estava recebendo e agradecendo aquele melhor e não lamentando o que havia ficado para trás. Depois, com 15 anos, foi quando eu vivenciei a morte muito de perto, que eu perdi um namorado num acidente de carro. A morte daquele namorado me provou que você tem que dizer para a pessoa que você ama o quanto você a ama, porque você não sabe o que pode acontecer depois. E eu fiz isso. Graças a Deus, eu me abri para ele, porque ele partiu sabendo que eu o amava. E eu fiz a minha parte. E eu acho que o mais recente foi virar mãe. Virar mãe para mim foi muito mais árduo do que perder o braço. Eu era uma mulher livre, né, com o direito de ir e vir, embora eu saiba que a escolha de ser mãe ia transformar isso. Essa aceitação foi uma aceitação que eu observei que foi muito difícil para eu conseguir lidar. Eu acho que aí tem uma trilogia, né? Fatos acontecem a todo momento na nossa vida, né? E o mais importante é que nós vivamos no presente, na presença, aqui e agora. Estando na presença, eu estou muito mais apta a lidar com soluções, a ter criatividade, a ter uma capacidade de improviso para lidar com as coisas. E isso torna a minha realidade mais leve. Então eu sempre sugiro iniciar com atividades meditativas. Tem meditação mindfulness, você tem meditações guiadas, yoga, natação. Eu conheci a meditação no acidente e não me chegou com o nome de meditação, né? Chegou com o nome de coma na UTI. 7 dias sem mente e sem sentir meu corpo. Quando eu voltei do coma, eu voltei em êxtase. As pessoas ficavam preocupadas porque eu estava muito entusiasmada. Depois de um tempo, eu fui perceber que foi porque houve essa aquietação da minha mente por muito tempo. No mind por 7 dias. Eu não lembro de quando me retiraram das ferragens, eu não lembro de nada. Eu lembro de flashes. Nesses flashes, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa muito grave no braço. Então, quando eu acordei, eu já fui olhar para o braço direto, né? E eu vi que eu estava sem o braço. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi beijar minha mão esquerda. Essa história de beijar a mão esquerda, eu lembro que eu falava para ela, nossa, ainda bem que você ficou, porque eu podia ter morrido, ou podia ter perdido 2 braços, a gente que perde 2 pernas num acidente como foi o meu. A minha mente começou a trabalhar com as questões positivas de ser deficiente. Se eu tô vendo algo que para mim tá parecendo muito árduo, isso é uma sugestão da vida mostrando que eu posso transformar a minha forma de ver. Como? Claro, sendo positivo, confiando, aceitando. Não tem outro caminho. E é isso que faz com que nós criemos a nossa realidade mais dura, difícil e complicada, ou leve, simples e harmoniosa. Essa é a diferença. Quando você estiver numa situação caótica, você fala, meu Deus do céu, meu mundo caiu na minha cabeça. Faça o exercício de observar o personagem que você é dentro dessa situação. É muito importante, inclusive, eu sugiro que você tenha um papel e caneta. Quem são as pessoas envolvidas? O que está acontecendo? Como que você está nisso? Você vai perceber que quando a gente está muito envolvido no caos, a gente não tem como saber o que fazer mesmo, é mais complicado. Mas se você faz o exercício de sair de cena e olhar a história toda
como o observador, vendo o personagem que você é nisso, vai ficar muito mais simples, sem dúvida nenhuma, e com muito mais leveza.